Senhora Presidenta, colegas senadores, senadoras, eu venho à tribuna dessa casa, a nossa casa, queria cumprimentar todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, para cumprimentar o governador Tião Viana e fazer registro aqui no Senado, essa casa que ele atuou com tanta dedicação durante mais de uma década e onde chegou a vice-presidência e a presidência, cumprimentá-lo pela execução de um programa que tem no BNDES um grande parceiro, no governo federal um aliado e nas condições novas que o Acre dispõe, a possibilidade de implementar um programa que não tenho nenhuma dúvida, é um programa que todo governador do nosso país queria poder estar implementando. Me refiro ao programa BNDES 5, fase 5. Esse é um programa que eu tive o privilégio de depois, com a ajuda inclusive do senador Tião Viana, dos senadores do Acre, na época Marina Silva, do secretário Gilberto Siqueira, do secretário Mâncio Cordeiro, de uma equipe, nós conseguimos fazer do Acre um estado exemplar do ponto de vista fiscal, financeiro, enfrentamos todas as dificuldades e com isso adquirimos crédito, pagando as contas deixadas pelos governos que nos antecederam. O governo do Acre já pagou mais de 2 bilhões de reais de dívidas, criou a condição com crescimento econômico para poder implementar programas de financiamento, seja junto ao Banco Mundial, ao BNDES e especificamente ao BID. Esse programa, que está na fase 5, é um programa feito junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e tem o BNDES como um parceiro. Devemos muito àqueles que começaram como o secretário Gilberto Siqueira e equipe, mas o governador Tião Viana também foi fundamental, ainda como senador, para viabilizar as condições para que pudéssemos ter reunidas as oportunidades de investimentos que o governador hoje implementa. O governador Tião Viana está andando os municípios, andou em Feijó, em Tarauacá, e tornou público os investimentos que serão feitos, próximo de 100 milhões de reais. Passou em Chapuri, Epitaciolândia, e anunciou os investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento da atividade industrial, da geração de emprego, para as melhorias urbanas, para o saneamento básico nas cidades e o fortalecimento do que nós entendemos ser fundamental para o Estado da economia florestal. Mais recentemente, o governador Tião Viana, inclusive, acompanhado do senador Aníbal Diniz, dos seus secretários todos, anunciou os investimentos na nossa querida Brasileia e Assis Brasil. São municípios do Alto Acre, como nós chamamos, municípios que, inclusive, é o berço da minha família. Meu pai é originário de Brasileia. Ali temos uma relação afetiva. E o governador Tião Viana anunciou investimento de 180 milhões de reais para os próximos anos naquela região do Estado. São investimentos que estão diretamente vinculados à atividade produtiva e à área social. E na área produtiva, vinculado diretamente à atividade do uso sustentável da floresta, do apoio à pequena produção, da industrialização, especificamente na área do Alto Acre. Os secretários todos estavam lá, inclusive o secretário da Indústria e Comércio, Edivaldo Magalhães, e toda a equipe de governo. E, lamentavelmente, por conta de atribuições, de tarefas que desenvolvo aqui nessa casa, principalmente agora como vice-presidente do Senado, não pude me fazer presente. Mas queria cumprimentar as populações de todos esses municípios, por conta de contarem, como aconteceu também com Bujari e Porto Acre, Sena Madureira, com a atenção do governador que, pessoalmente, dialogando com a sociedade, reunindo os prefeitos, fazendo a prática de uma política que muitos
só praticam na teoria a política suprapartidária. E não tenho dúvida que as medidas adotadas pelo governador Tião Viana, pelo nosso governo, elas põem fim ao enfrentamento eleitoral que alguns, mesmo eleitos, alguns prefeitos do Acre teimavam em tentar esticar o período eleitoral. Quem ganhou a eleição, quem venceu a eleição, tem que agora trabalhar. E, se possível, trabalhar conjuntamente, porque quando há um enfrentamento entre prefeitos, governadores e o governo federal, quem perde é a população. No caso do Acre, nós aprendemos há muito tempo que o melhor para a população é trabalhar e sempre trabalhar numa sinergia, como consegui fazer. E queria, senhora presidenta, para deixar bem registrado aqui nos anais do Senado, fazer um cumprimento muito especial pela agenda que o governador Tião Viana cumpriu esse final de semana. Dia 2, ele estava na margem do rio Tarauacá, reunindo parte importante das lideranças indígenas do Acre. E aqui registro que, no caso do Acre, nós temos uma história muito bonita, construída, de resgate dos valores do povo indígena. Nesse país, a causa indígena não tem orçamento, não tem voz, não tem prioridade. No Acre, nós mudamos essa história, porque... Senador Jorge Viana. Já concedo uma parte, Vossa Excelência. Se o senhor pudesse me conceder uma parte, seria muito grato. Com muita satisfação. E no Acre, de alguns anos para cá, temos algo que não reproduz o geral do nosso país. A população indígena do Acre praticamente dobrou nos últimos anos. E agora surgiu um seríssimo problema, que é um bom problema, que é ter mais escolas nas comunidades indígenas. E o governador Tião Viana acaba de anunciar um programa de investimento de 5 milhões de reais em 27 áreas indígenas, que envolve 9 municípios. E esses investimentos, que são na atividade produtiva, eles também vão permitir a construção de 49 escolas indígenas, que são tão necessárias para as crianças indígenas que agora estão se multiplicando nas nossas aldeias. Com satisfação que ouço a parte do senador Sérgio Petecão. Senador Jorge Viana, primeiramente queria agradecer ao aparte concedido por Vossa Excelência e, ouvindo atentamente ao seu pronunciamento, eu tive o prazer e a felicidade de estar na região do Alto Acre e coincidiu com a agenda do governador Tião Viana. E, na verdade, senador, os números citados por Vossa Excelência no seu discurso, dos recursos que o governador do Estado se comprometeu com os municípios do nosso Estado, principalmente esses municípios do Alto Acre. Eu estive em Assis Brasil, estive em Brasilé, estive em Epitaciolândia e estive também em Senador Guiomar, nesse final de semana, e o nosso governador teria passado nesse município. E o que eu pude constatar, senador, é que existe uma certa insegurança por parte dos prefeitos, porque os valores citados por Vossa Excelência, você vê que são valores, grandes valores de investimento naquela região. Por exemplo, o senhor falou que será investido mais de 180 milhões de reais na região do Alto Acre. Todos nós estamos torcendo e queremos nos colocar à disposição para que esse investimento chegue à região, ajudar através do nosso mandato, mas o que nós vimos no passado bem recente é que esses compromissos já foram feitos em alguns municípios e esses recursos não chegaram. Então, daí a preocupação dos prefeitos. Eu cheguei em alguns prefeitos que eles estavam, de uma certa forma, sem saber o que dizer.
a mídia tinha feito a propaganda que o recurso, salvo engano, em Brasileia, 105 milhões, né? E eu tinha acabado de chegar quando o governador tinha passado. E, claro, isso, perante a população, isso tem uma aceitação muito grande, mas o medo dos prefeitos é que esse recurso não possa chegar e, de repente, esses prefeitos começam a criar um compromisso com a população e depois eles serão cobrados. Então, a minha preocupação, e queria aqui me colocar à disposição, até porque nós vamos estar fiscalizando, com certeza, porque são grandes quantias, né, desse compromisso que o governador Tião Viana assumiu com essas prefeituras. Se esse recurso chegar ao município, com certeza irão ajudar e muito esses prefeitos, né? E nós gostaríamos que essas parcerias também fossem feitas com as prefeituras do Juruá. Nós temos lá a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, o segundo município mais importante, e nós vamos estar aqui, já queria aproveitar e pedir ao governador que não esquecesse dessas prefeituras que hoje são administradas principalmente pelos municípios, pelos os prefeitos de oposição. Então, fica aqui, primeiramente, quero parabenizar e também quero me colocar à disposição para que nós possamos ajudar, através do nosso mandato, que esse recurso chegue, porque criou-se a expectativa no município. Os prefeitos, de uma certa forma, estão felizes, mas preocupados, porque se trata de grandes quantias de investimentos e, queira ou não queira, isso gera uma intranquilidade. Então, era nesse sentido que eu queria colocar aqui o senador Sérgio Petecão, e peço à mesa só o tempo de concluir, já que cedi uma parte do tempo à intervenção do senador Sérgio. Eu acho, senador Sérgio Petecão, que não precisa haver intranquilidade nenhuma, como vi aqui, nem de Vossa Excelência, que está disposto se colocando para ajudar, muito menos dos prefeitos. O trabalho está sendo feito de forma suprapartidária, são recursos que compõem projetos que foram construídos ao longo desses anos. O governador Binho fez uma implementação importante, agora o governador Tião Viana reestruturou os programas de parcerias e está fazendo esses investimentos. Eles foram aprovados na Assembleia, são somas vultuosas mesmo, vão nos ajudar a consolidar, como, por exemplo, dobrar a capacidade de produção da fábrica de preservativo de Chapuri, ajudar a consolidar a infraestrutura nas cidades, a consolidar a parte de industrialização no Alto Acre e fazer com que a qualidade de vida na cidade e na área rural melhore. Obviamente que, como tem sido noticiado até aqui, nenhum prefeito se colocou contra, ao contrário, foi feita uma agenda, uma programação suprapartidária, e pode ficar tranquilo, a próxima que o governador está fazendo é inclusive no Juruá. Já estava marcado para os próximos dias, eu não tenho bem ao certo que dia será feita essa agenda, mas certamente o carinho que o governador Tião Viana tem por Cruzeiro do Sul, pelos municípios do Alto Juruá, Taumaturgo, Porto Valto, Manso Lima e Rodrigues Alves, como eu também tenho, estão contemplados, aquela população importante está contemplada nesse programa. Agora, a aplicação desses recursos será pública e merece e deve ser acompanhada por todos, como Vossa Excelência, que tem a prerrogativa como parlamentar de acompanhar. O mais importante, eu queria dizer que a aplicação desses recursos não pode gerar intranquilidade, tem que gerar tranquilidade. O Brasil cresceu pouco ano passado porque os investimentos públicos não foram do tamanho que nós sonhávamos. A maioria dos estados estão penando, querendo ter capacidade de endividamento, de investimento e aplicar esses investimentos públicos para ajudar a gerar emprego e renda. O Acre tem isso, graças a um trabalho continuado, a uma política que tem começo, meio e fim, e que ela visa especificamente desenvolver o Acre inteiro, melhorar a vida do povo acreano, independente do município. Isso está sendo feito porque nós estamos usando corretamente o poder que o povo nos conferiu, como está fazendo o governador Tião Viana. E eu desejo a mesma sorte aos prefeitos, que assumiram agora que não usem as prefeituras para os enfrentamentos, os embates de politicagem, mas usem a prefeitura para trabalhar, e, se possível, em parceria com o governador, que tudo o que quer é seguir trabalhando pelo bem do povo acreano. Eu agradeço a Vossa Excelência
e cumprimento o governador Tião Viana e toda a equipe pelo sucesso que está sendo a implementação dessa fase do nosso programa de desenvolvimento.